Hallo, wie geht's? Vamos para mais uma mini aula. Vamos comparar dois verbos que às vezes os alunos confundem um pouquinho quando usar um, quando usar o outro. Vamos lá? Mein Name ist Eduard Hosp und ich bin Deutschlehrer. Meu nome é Eduard Hosp e eu sou professor de alemão. Então, de um lado, nós temos o brauchen, verbo brauchen, precisar, no sentido de necessitar. Então, brauchen. E do outro lado, nós temos o verbo müssen, que ele é de obrigação, ter de fazer. Eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Ou dando uma ordem, você tem que fazer tal coisa, né? Então, ele é mais incisivo, assim, mais de maior necessidade, de obrigação realmente. E a diferença entre os dois é que o verbo brauchen, nós podemos usar ele sozinho. Por exemplo, eu preciso de queijo. Ele não precisa de um segundo verbo. Já o verbo müssen, por ele ser um verbo modal, ele precisa de um outro verbo. Eu tenho que comprar queijo. Né? Ele precisa do segundo verbo. Ó, tu precisas de trabalho. Tu tens de trabalhar. Você tem que trabalhar. Você precisa de trabalho. Agora, quando nós usamos o verbo brauchen junto com outro verbo, precisa do zu. Mas por que precisa do zu? Em português, nós dizemos eu preciso de alguma coisa. Seria mais ou menos isso, seria esse de. Só que em alemão é usado antes do verbo. Ok? Então, sempre quando nós usarmos o verbo brauchen junto com outro verbo, precisa ir o zu antes desse verbo no final. Lembrando da regra, dois verbos, o segundo verbo sempre no final da oração. Mesma coisa nesse caso. Dois verbos, o segundo verbo sempre no final da oração. Combinado? Então, o zu, o uso é obrigatório. Na língua falada, às vezes a gente o encontra sem esse zu, mas gramaticalmente correto é preciso. Então, vamos ver essas frases aqui. Ich brauche Käse. Eu preciso de queijo. Du brauchst Arbeit. Você precisa de trabalho. Er braucht nicht zu lernen. Ele não precisa estudar. Sie braucht nicht zu lesen. Ela não precisa ler. Es braucht nicht zu sagen. Ela não precisa dizer. Ela quem? A criança, por exemplo. Wir brauchen nur zu lernen. Nós só precisamos estudar. Ihr braucht zu schreiben. Vocês precisam escrever. Sie brauchen nichts zu sagen. Você ou eles não precisam dizer nada. Brauchen Sie nur zu lesen? Você precisa só ler? Esse você, lembrando formal, por isso em maiúsculo. Vamos ver agora o verbo müssen, de obrigação, de ordem. Ich muss Käse kaufen. Eu tenho que comprar queijo. Du musst arbeiten. Você tem que trabalhar. Er muss nicht lernen. Ele não tem que estudar. Sie muss nicht lesen. Ela não tem que ler. Es muss nicht sagen. Ela não tem que dizer. Wir müssen nur lernen. Saiu um errinho aqui de digitação. Ihr müsst nur schreiben. Vocês só têm que escrever. Sie müssen nichts sagen. Eles não têm que dizer nada. Müssen Sie nur lesen? Você tem que só ler?
Espero que esse vídeo ajude você e vou deixar ainda um convite especial para você. No início de fevereiro agora vou estar realizando a Semana do Alemão. Uma semana cheia de vídeos, dicas, conteúdo, aula para você desenvolver o seu alemão. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você ainda não fez a sua inscrição, é gratuito e o curso vai ser, essa Semana do Alemão vai ser 100% online e gratuito também. Então vá lá, faça a sua inscrição, pois as vagas estão acabando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e, se tiver alguma dúvida, pode deixar para mim também nos comentários, que assim que o YouTube deixar, eu respondo, porque às vezes eu tento responder e ele não aceita a minha resposta. Daí eu tenho que tentar no próximo dia ou 2, 3 dias depois. Mas eu respondo. Então, nos vemos no próximo vídeo, na próxima mini aula. Tschüss, alles Gute!